Ok, é bom estar convosco nesta tarde. É mesmo bom. Nós estamos a iniciar uma série e vão ter a oportunidade de ouvir todas as semanas alguém diferente, o que é bom, não é? Então, já devem estar um bocadinho animados demais por me ouvir todas as semanas. Mas é uma série sobre os valores da nossa igreja. Um dos momentos mais especiais no meu dia, na minha semana, é quando vamos buscar os nossos netos. E eles, quando nos veem, não é, correm para nós, atiram-se. Se calhar alguns pais sabem o que é isso também. Eu ainda me lembro de alguns momentos que passei com os meus filhos, quando ia buscá-los, e era realmente um tempo muito, muito especial. Sentirmos-nos verdadeiramente, é curioso, aceitos. Eu estava a pensar, de repente vim-me a pensar em todas aquelas crianças com os seus pais e avós e familiares, que alegria eles dão, não é? Naquele momento, naquela hora, quando aquele momento acontece. Não é? Aquela alegria que é. Isto tem a ver com sermos aceitos, verdadeiramente aceitos, amados incondicionalmente. E é interessante pensarmos o quanto há um poder tão grande nesta questão de nós sermos aceitos, como isso é tão importante para todos nós. Lembro-me de um episódio que, quando eu fui aos Estados Unidos e fui para uma conferência no mês de fevereiro, estava a nevar, e no grupo que estava comigo havia muitos africanos. Pessoal que nunca tinha visto neve, nem sabia o que era temperaturas frias. Então a primeira coisa que o grupo lá fez, a igreja, com muito carinho, foi comprar luvas, pijamas, meias, e dar-nos um conforto. Aquilo foi tremendo, não é? Mas não somente isso, era uma igreja muito curiosa. Era uma igreja grande, como há poucas nos Estados Unidos. Há muita gente que pensa que há muitas igrejas grandes, mas há poucas igrejas grandes. Mas naquela igreja, eles tinham uma nave enorme, que era um hall de entrada, uma coisa assim, mais ou menos como o nosso terreno aqui. Isso era o hall de entrada, de uma ponta à outra. E depois e depois tinha o auditório, tinha mais ou menos 2.000 e tal pessoas. E era curioso, quando as pessoas chegavam lá à igreja, quando saíam do carro, logo alguém os ia cumprimentar, dar as boas-vindas. Havia também lá umas mesas que eles serviam, então depois quando entrávamos lá havia mais outra pessoa a dar-nos as boas-vindas. Depois, quando saímos de lá, íamos para o auditório, havia alguém a dar-nos as boas-vindas. Só não havia ninguém na casa de banho. Mas verdadeiramente era um lugar onde nós nos sentíamos aceitos e amados. Isto para contrariar algumas pessoas que pensam que igrejas grandes são frias. Não necessariamente. Já tive igrejas muito pequeninas, muito frias. Onde a frieza e a falta de aceitação e amor era muito real. Mas um dos valores da nossa igreja, quando há uns anos atrás estivemos a falar, era a aceitação. É o segundo slide, já está? Ok. E a aceitação é esta mensagem tão clara que Deus nos ama tal qual nós somos e nós devemos amar tal qual elas são. Assim como Deus nos ama e como aceita. É interessante que os nossos pensamentos, pode-se avançar, todo ser humano, independentemente da sua situação social, religiosa, étnica, tem a mesma dignidade e valor e é alvo do amor de Deus. Aceitamos as pessoas tal qual elas são, mesmo que não concordemos com a sua vida desregrada. Isto é uma das coisas difíceis de explicar à sociedade de hoje, que tu podes não concordar com a pessoa e podes amá-la e aceitá-la tal qual ela é. Aqueles de nós que temos filhos mais velhos, muitas vezes podemos não concordar com as decisões que eles tomam, mas nós não deixamos de os aceitar, porque são nossos filhos. E é estranho tu pensares assim, mas é tão importante nós amarmos as pessoas tal qual elas são. Não amarmos porque elas vão mudar, não amá-las porque elas vão ser o que nós queremos que elas sejam, ou vão acreditar naquilo que nós acreditamos, mas precisamos ir um pouco mais longe. Precisamos de olhar para o amor de Deus. E quando pensamos no amor de Deus, então reparamos que um dos versículos chaves da Bíblia, João 3,16, diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Esta ideia de Deus amar o mundo de tal maneira
O mundo não é alguns. O mundo é todos. É todos, independentemente da sua condição. Na verdade, os mais improváveis foram logo, foram logo incluídos no Evangelho, logo no nascimento de Jesus. E então o que percebemos claramente é que o amor de Deus nos ama tal qual nós somos. Eu tive esta visão de uma forma muito intensa aos meus 8 anos de idade. Sozinho no meu quarto. Eu tive uma profunda convicção do amor de Deus. Uma convicção de que Deus me amava tal qual eu era e eu me via como um pecador. Imagina agora, para passar uns anos, não é? Um bocadinho mais que 8 anos de idade, parece que foi outro dia, não é? Mas já foi aos anitos. Mas essa convicção de que Deus me aceitava e Deus me amava tal qual eu era, foi o que me fez aproximar dele. E quando pensamos nisto, nós pensamos claramente na vida de Jesus, no princípio da vida de Jesus e também na sua própria família. Eu espero que no final deste tempo tu possas compreender que a salvação é realmente um ato da graça de Deus, do amor de Deus por ti e por mim. Amém. Tu não fizeste nada, nem eu fiz nada para ser aceito por Deus. Por isso é que Ele nos aceita. A segunda coisa que eu acho muito importante é nós perdermos o nosso orgulho. Não nos temos de orgulhar de nada a não ser na cruz de Jesus. E finalmente, a importância de nós aprendermos que se Deus nos ama a nós temos por obrigação e por responsabilidade de amar o nosso próximo, independentemente de quem ele seja. E quando olhamos para a vida de Jesus, para a história de Jesus, logo no livro de Mateus, na família de Jesus, encontramos algumas pessoas que ele estranhas. Na verdade, há uma pregação muito interessante da Reforma que ele chamava os 4 escândalos do Médio Oriente. E era a história de 4 mulheres que estão na história de Jesus. E a primeira que eu queria falar acerca de Deus amar os desprezados era uma mulher chamada Tamar. Alguém conhece a história de Tamar e quer contar para nós? Tamar. Alguém conhece? Era a viúva dos filhos de Judá. Era a viúva de um dos filhos de Judá, exatamente. Ela enviuvou e, como era costume então, o seu irmão foi dado no lugar dele. Ele enviuvou, ele morreu por causa do seu pecado. Mas o segundo irmão, que casou com ela, com Tamar, também fez o mesmo pecado e também morreu. E Judá pensou, encontra a história em Gênesis capítulo 38, que é uma história um bocadinho forte, difícil de engolir. Eu tenho muita dificuldade sempre chego ali. E Judá pensou, bem, o melhor é antes que me mate a família toda, vou mandá-la para longe. Mas ao mandá-la para longe, ela ficava completamente desprotegida. Ao voltar para casa, sentiu o abandono, a humilhação, o desprezo. Ela sabia que mais ninguém a ia desejar, nunca mais seria amada nem cuidada por ninguém. E então ela pensou num plano para apanhar o seu sogro, que é uma coisa também macabra. O seu sogro enviuvou também, e ela fingiu-se de prostituta num caminho. E o seu sogro passou por lá e teve relações com ela. E ela engravidou. Quando o sogro ouviu a história de que a sua ex-nora estava grávida, decidiu acertar contas com ela, castigá-la. E ela tinha sido mais astuta do que ele, porque tinha pedido para que ele deixasse uns objetos como pagamento, e quando eles foram lá tentar resgatar os objetos, eles disseram que afinal naquele lugar não havia prostituta nenhuma. e quando chegou a hora certa, ela mostrou aquilo. E o que é impressionante é o amor, é o facto de Deus incluir nesta história esta mulher. A história de Jesus. Mas claro, podemos falar de outras mulheres, de Agar, por exemplo. De Agar que foi rejeitada pela sua senhora. Depois de fazer, podemos questionar algumas coisas, claro, mas na verdade ela foi mãe porque a sua senhora a obrigou àquilo.
e ela foi morrer, ela fugiu para deixar o seu filho morrer num canto, e Deus ouviu o clamor dela. Deus é um Deus que ama as pessoas desprezadas, e por isso nós percebemos o que o Evangelho quer dizer. E Ele veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Por isso, numa sociedade cada vez mais sem valores, encontramos homens e mulheres que são humilhados, às vezes, pelo seu marido ou esposa, que são atos de infidelidade, de abandono, de desprezo. E o que nós percebemos é que não importa quem nos despreza, Deus nos acolhe. Não importa quem nos abandona, Deus nos recebe. E não importa se somos enganados, as promessas de Deus nunca irão falhar. O acolhimento de Deus para os desprezados é uma constante em toda a Bíblia. Outra coisa que percebemos, que eu acho significativo, é o amor de Deus pelos estrangeiros. E se calhar hoje nós precisamos tanto de ouvir esta mensagem. Eu entendo o problema das migrações, entendo o facto de que muitos daqueles migrantes se calhar têm motivações estranhas, mas também entendo que muitos dos migrantes de hoje são pessoas que estão a fugir à fome e à morte nos seus lugares. Esta manhã tivemos a Voz dos Mártires a ouvir falar acerca de cristãos que estão a chegar a muitos países a fugir para salvar a sua vida e das suas famílias. E quando percebemos o Evangelho lá, também na história de Jesus, aparecem duas mulheres curiosas. Uma delas é Raabe. Quem era Raabe? Uma meretriz, uma prostituta, que também, além de ser prostituta, era uma cananita, era uma mulher que não era judia, e por isso desprezada por os israelitas. E era uma mulher que não era bem vista, mas ela entrou na história e na linhagem de Jesus. É curioso que não vemos outras pessoas mais notáveis, se calhar, entrar. Jesus parece... A genealogia de Jesus realmente é falado a algumas pessoas que são tão significativas para nós percebermos o amor de Deus por aqueles que são rejeitados pelos estrangeiros. Também até o próprio livro de Deuteronômio fala de amarmos o estrangeiro porque fomos estrangeiros. Esta ideia de amar os estrangeiros é muito interessante, porque depois aparece Ruth, a Moabita. A Ruth era uma mulher também que era de Moab, era um povo estranho. Não vamos falar dos Moabitas, porque não vou entrar em muitos detalhes, mas era um povo que não era um povo da aliança de Deus. Mas Deus vai de encontro a este povo. Deus verdadeiramente a ama e a torna parte. Ela resolve semear bondade e amor, fé e esperança no meio das suas perdas. Esta mulher, jovem ainda, perdeu o seu marido, ficou viúva, e não chegando isso, decide emigrar para uma terra estrangeira, onde ela sempre seria vista de soslaio. Mas ela decidiu amar mais do que o abandonar. A Ruth é uma mulher curiosa, com umas grandes lições para a nossa vida, de fé, de coragem, dos valores certos no seu coração, que nós precisamos também de resgatar. Mas também, Deus não somente ama e recebe estes, Deus ama também as pessoas ricas, poderosas, influentes. E também nós percebemos isso logo no princípio da história do Natal, quando os sábios vêm do Oriente para adorar Jesus, quando na história de Jesus também há David, o grande marco da história de Israel, o rei David. E no seu ministério de Jesus ele também se encontrou com gente rica, gente influente. Encontrou-se com quem? Mesmo quero ajudar? Com Zaqueu, por exemplo, um homem de pasto, de dinheiro. É Jesus. Diz, mano? Jesus é que... Jesus se encontrou com ele. Jesus encontrou-se com mais quem? Nicodemos. Um líder religioso, um príncipe de judeus. Encontrou-se com aquele centurião romano que pediu para que curasse a sua filha e honrou a sua fé. Encontrou-se com José de Arimateia. José de Arimateia conhecia Jesus. Por isso, possivelmente, ele se tinha encontrado com ele. Encontrou-se com
com algumas pessoas que eram pessoas influentes. Algumas das mulheres que seguiam Jesus eram mulheres ricas. Sim. E nós percebemos isso, que no amor de Jesus, na aceitação de Jesus, é transversal para toda a gente. Mas também, claro, para os simples. Para os simples pastores que estavam lá a receber a boa mensagem. Diz: não temais, porque aqui vos trago uma nova de grande alegria, porque nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Então o que percebemos claramente é que na genealogia de Jesus e na sua história encontramos pessoas desprezadas, estrangeiras, ricas, influentes, pessoas simples. O amor de Jesus é um amor que inclui todos, não tem barreiras, não tem limites. Até nem tem, às vezes, algumas coisas que nos incomodam mais. Na verdade, algumas pessoas eu escolheria não me encontrar com elas, se calhar. Alguns daqueles fariseus com quem Jesus foi à sua casa, que já sabia o desfecho da história. Ou então pessoas de má fama, com quem ele também se discute. Realmente até há uma altura em que as pessoas, ele era conhecido como amigo dos pecadores e dos publicanos. Ou seja, ele parece que escolhia os piores para se encontrar. Claro que não era só esses. Ele tinha outros também que amavam a Deus. Tinha a mulher samaritana, que era também uma desprezada. E eu pensei, se Jesus age assim, nós somos o corpo de Cristo. Certo? Não é isso que nós dizemos? 1 Coríntios, capítulo 12, não é isso que diz? Que tu e eu somos o corpo de Cristo. Como é que um corpo vai agir? Se a cabeça pensa assim, o que é que o corpo vai fazer? E por isso há uma clara chamada para nós aprendermos a amarmos o nosso próximo de uma forma mais intencional. E Jesus contou uma parábola interessante, aquela parábola do bom samaritano, não é? Que nós conhecemos como a parábola do bom samaritano. Que Jesus conta que um certo homem, ao descer ou ao subir uma montanha para Jericó, era uma montanha, ia para Jericó, foi apanhado por ladrões e salteadores e o deixaram como meio morto lá na estrada. E vindo um sacerdote, desviou-se, passou do lado. Vindo um levita, um homem que ia, também passou do lado. E vindo um homem, que era um samaritano, um rejeitado pelos judeus, vendo aquele homem, se aproximou dele e cuidou dele. Ou seja, as pessoas menos improváveis são aquelas que agem da forma certa. Os samaritanos, que eram odiados pelos judeus, eles eram considerados mais ou menos uns mestiços, e eram mestiços sociais e religiosos. No entanto, estava aqui um samaritano a fazer por um judeu aquilo que nenhum outro judeu fazia por ele. E então define aqui basicamente o nosso próximo. É curioso que há uma lenda no Talmud que conta acerca da história de um homem que, olhando longe, vê uma sombra e pensa que é um monstro, e quando vai se aproximando, afinal percebe-se que é um homem, e quando se aproxima bem mais, percebe que é o seu irmão. Às vezes tu e eu precisamos de chegar perto das pessoas e de conseguir falar com elas, conseguir vê-las tal qual elas são. E ainda que hoje não haja samaritanos na nossa cultura, existem muitas pessoas que nós podemos ser tentados a desprezar ou a rejeitar. Estou a pensar em pessoas de outra raça, de outra cor, de outra cultura, homossexuais. São tantas vezes vítimas da homofobia. Ou pessoas de outra fé, como os muçulmanos, que nós não conseguimos amá-los. Eu estou certo que Jesus, o cabeça da igreja, iria de encontro a eles, iria amá-los. Iria amá-los independentemente de concordar ou não com as suas opções de vida. Iria amá-los sem concordar com as suas crenças. Porque quando nós pensamos em Jesus, com aquele jovem rico que sabia toda a Bíblia de cor, o Velho Testamento, e que na hora H, quando Jesus lhe diz, está tudo disposto a deixar tudo para me seguir, ele, virando as costas, o deixou. E há um evangelho que diz: Jesus o amou. Porque Jesus percebia o quanto às vezes
aquilo era um impedimento para que ele pudesse conhecer Jesus. Então, o que Jesus nos quer desafiar é superarmos todos estes preconceitos raciais, sociais, sexuais, religiosos, para praticar um amor verdadeiro. Como ele termina na história, quando ele diz, vai e faz o mesmo. Vai e faz o mesmo ao teu próximo, seja ele quem for. Seja ele quem for. É interessante que do outro lado de João 3,16, há a primeira de João 3,16 que diz: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. E mais à frente ele diz: não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Então amar da verdade o nosso próximo significa estarmos verdadeiramente a fazermos algo concreto. O livro de Levítico estava repleto de exemplos e de conselhos para tu e eu amarmos o nosso próximo, não prejudicarmos os surdos, os cegos, não explorarmos os trabalhadores, não negligenciarmos os pobres, não pervertermos a justiça, não usarmos falsos pesos e falsas medidas, não darmos lugar ao nosso ressentimento, nem nos vingarmos, porque isto é incompatível com o amor ao nosso próximo. Mas buscar o seu bem. E em Miqueias diz assim: o que é que Deus pede de ti? Que pratiques a justiça e que ames a benignidade. E Jesus, querendo resumir tudo numa pequena frase que nós no Israel Rangers obrigávamos todos os miúdos a decorar, e todos eles sabiam: tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Isto era obrigatório, não é? Era todos os miúdos mais pequeninos até os mais velhos sabiam isto. Percebiam que o que tu queres que alguém te faça, tu também tens que fazê-lo. E se tu pegar nesta lei, que é a regra de ouro, então tu vais conseguir definir na tua vida o que é certo e o que é errado. Eu gostaria que nós pensássemos acerca deste aceitar. Aceitar não significa necessariamente concordar, não significa validar, não significa abençoar as escolhas tão estranhas da sociedade de hoje. Não sei se vocês já perceberam, mas estamos a viver num mundo verdadeiramente, incrivelmente louco, não é? Nós já temos mais de 50 anos, se calhar percebemos a rapidez das mudanças que estão a acontecer hoje. De antes as coisas parece que demoravam a mudar muito tempo. Mas hoje as coisas mudam assim, num instante, de um dia para o outro. Infelizmente, nem sempre para melhor. Ou na maior parte das vezes não é para melhor. Particularmente no que respeita a valores éticos. Mas quando Jesus fala isto, nós não passamos de lado. Nós não desviamos, nós chegamos perto. Nós amamos de verdade. Faz muito pensar no tipo de igreja que Jesus queria. No tipo de igreja em que Jesus se sentaria. Eu acho que haverá igrejas hoje onde Jesus passaria do lado. Porque são tão bons, e tão certinhos, e tão perfeitos. E verdadeiramente, pessoas que... E quando o lugar de Jesus é o lugar onde toda a gente tem aceitação. A casa de Jesus, que é a igreja, não é a tua casa, nem a minha. Em primeiro lugar é a casa do Pai, é dele. É um lugar onde toda a gente chega, e toda a gente é recebida e amada, para poder ser transformada. E por isso, como igreja que nós somos, um dos nossos maiores valores tem de ser receber as pessoas tal qual elas são. Às vezes até cheirar um pouco mal. Eu lembro, quando nós estávamos a trabalhar, tínhamos de vez em quando algumas visitas um bocado inesperadas, e quando uma certa visita entrava, nós sentíamos logo pelo cheiro. E não era um bom cheiro, está bem? Era um cheiro que realmente era mau, não é? O que nós chamamos de um cheiro a pobre misturado com vinho, não é? Ou às vezes algumas economias, não é? Que não gostam tanto de água quanto outras. E que às vezes quando chegam nós sentimos um pouco o cheiro diferente, não é? E nós precisamos de acolher as pessoas, de amá-las, de aceitá-las, criar um lugar que é a casa do Pai, a casa de Jesus. Porque esta é a casa de Deus, a casa não é a tua casa, ok? A casa de Jesus.
Por isso ele é que determina como é que as coisas acontecem. E eu acho que o que ele diz, para mim, o que ele diz é, ele diz-me assim, na minha casa, todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos. E eu tenho que amar a todos, eu tenho que receber a todos, eu tenho que dar as boas-vindas a todos. Agora, o facto de eu os receber não significa que eu vou concordar com eles. E também, o facto de eu os receber não significa que eles vão ser meus filhos, necessariamente, porque só nós somos filhos de Deus quando nós reconhecemos o nosso pecado e nos voltamos para Ele. E esta mudança tem de acontecer. Mas a mudança só vai acontecer quando tu e eu recebemos as pessoas, quando as pessoas chegarem à igreja e sentirem assim, bem, eu cheguei e alguém sentiu, alguém me viu ali naquele lugar. Eu senti-me recebido, eu senti-me amado, eu senti que alguém notou na minha vida. E não sei se vocês alguma vez foram ao acumulado, se vocês alguma vez chegaram a alguma igreja, onde vocês entraram, onde vocês saíram, ninguém percebeu que vocês estavam lá. É muito triste chegar a este ponto. E eu espero que na nossa comunidade local, onde Deus nos tem colocado, que nunca fechemos o nosso coração e a nossa vida a Jesus Cristo. Porque Ele é que decide quem está na casa do Pai. Ele é que decide como é que as coisas acontecem. Ele é que decide como é que nós aceitamos as pessoas. E eu espero que de alguma forma tu comeces a pensar assim, bem, Jesus possivelmente receberia aquela pessoa aqui na sua casa. Jesus possivelmente abraçaria aquela pessoa. Agora com o Covid já sabemos o que é que temos que fazer. Bem, a mim podem me abraçar à vontade, que não vão pegar nada de mal. Pelo menos durante uns meses, não é? O Jorge, na semana passada, não estava muito seguro acerca disto, mas isso fica uma parte. Mas seja como for, irmãos, eu quero nos encorajar a criarmos uma comunidade, a sermos o corpo de Cristo, a acolhermos as pessoas, a amarmos, a cuidarmos daqueles com quem Jesus nos faz cruzar no dia a dia, a sermos o seu próximo, a não passarmos de lado, mas a chegarmos perto. Já vos contei esta história, mas não sei se todos ouviram, por isso desculpem aos irmãos que já conhecem esta história. Mas quando eu estava em Aldoar, o meu primeiro pastorado eu tinha os meus 24 anos, se calhar 25, naquela altura. Tinha acabado de dar na escola dominical o bom samaritano. Tinha falado bem acerca de que nós devemos ajudar as pessoas que estão pobres, na rua. E quando saí lá daquele lugar, ia a pensar no almoço, né? Porque os homens normalmente, chega àquela hora, têm aquela condição, só pensam numa coisa. Né? E eu ia assim a pensar no almoço, e ao sair da igreja, olhei para o carro, já na rua, estava lá um homem no chão. Eram 11h30 da manhã, estava um sol incrível. E claro, Deus falou comigo naquele dia e disse assim, olha, hoje é que não vais fugir de certeza, não é? Acabaste de falar de bom samaritano, o que é que tu vais fazer, não é? E claro, eu naquele dia não tinha escape mesmo. Tive que voltar atrás com o carro e falei com o homem, ele estava completamente embriagado. Ele vivia num carro funerário em frente a um cemitério. Era um homem que tinha uma vida miserável, más escolhas, meteu-se no álcool, estava completamente desgraçado. Visitou-nos algumas vezes depois em Algoar, na igreja, umas vezes sozinho, outras vezes acompanhado. Cada companhia menos agradável, mas pronto. Mas eu penso, não é? Que é importante às vezes parar e fazer algo. É importante aceitarmos as pessoas, perceber que a igreja também é para eles. Não é? Às vezes aqui na igreja aparecem pessoas assim também. E de alguma forma nós temos que fazê-las sentir amadas e bem-vindas.
Mesmo que façam más escolhas na sua vida e elas vão pagar por elas mesmas. Acho que o que Jesus nos pede a ti e a mim é que o nosso amor possa de alguma forma ajudá-las a dar um passo mais com Jesus. E quando tu amas, quando tu aceitas a pessoa, tu não estás a concordar necessariamente com aquilo que ela fez ou não fez, mas tu estás a dar uma chance para que ela venha a conhecer o amor de Deus, porque Deus também te amou a ti e a mim, quando nós éramos ainda pecadores. E nós devemos fazer o mesmo para o nosso próximo. Vai e faz o mesmo. Vamos orar então. Senhor, nós nesta tarde nós te louvamos e agradecemos por Jesus. Por Jesus que é o bom samaritano e a verdade na história. Ele é o bom samaritano. Houve tantos pais da igreja que perceberam isto claramente. Tu és o bom samaritano que vem ao nosso encontro, que nos apanha no chão completamente abandonados, desprotegidos e feridos e com toda aquela vergonha no nosso corpo. E tu nos recebes e nos amas. Cobres as nossas feridas e tratas de nós, Senhor, e nos curas, para que nós também possamos fazer o mesmo pelo nosso próximo. Eu oro, Senhor, que tu nos dês esta capacidade de dar um passo mais na nossa vida, de nós também percebermos que nós somos o próximo de alguém e que alguém está à nossa espera. Alguém está à espera para ser recebido, amado, e permite que nós, como igreja, abracemos este valor, que é um dos valores principais da nossa igreja, este acolhimento, esta aceitação, este amor que tu esperas de todos nós e de nós como comunidade de fé. E ao fazê-lo, Senhor, seja este amor que vai tocar a vida das pessoas, que as vai aproximar de um Jesus que também as ama e que as vai, Senhor, desarmar para receber este amor. A minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém.